Olá, seja bem-vindo a mais essa aula, onde vamos falar sobre distribuição de frequências. Só que agora a gente vai falar sobre distribuição de frequências com intervalos de classe. Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês. Aqui, ó. Esta tabela aqui contém a nota de 80 alunos, já ordenados em ordem crescente. Aqui, quem tirou a nota menor tirou 0,6, depois de 0,8, um tirou 1. Então, assim por diante, até que a maior nota aqui embaixo, ó, 9,9. Então, observe que eu tenho diferentes notas aqui. Se na minha tabela de frequência eu tiver que fazer uma linha na tabela para cada uma dessas notas, a tabela vai ficar muito grande. E não é interessante que uma tabela não fique nem muito grande, nem muito pequena. A tabela tem que ter um tamanho ideal. Então, a gente vai precisar montar uma tabela de frequência com intervalo de classe. E existe uma técnica que no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou ensinar vocês a fazer essa técnica. Então, existe uma técnica em estatística que vai dizer para a gente qual o tamanho dessa tabela. Quantas linhas ela terá, quantas classes nós teremos. E também qual vai ser o tamanho de cada classe. Qual o intervalo de cada classe. Ali no exemplo eu falei do 4 ao 6, do 3 ao 8, mas para esta tabela que vocês estão vendo aqui, esse rol que vocês estão vendo aqui na tela, qual vai ser o tamanho de cada classe dessa tabela? Bom, então eu vou mostrar um exemplo para vocês agora sem as técnicas oficiais, mas depois eu vou ensinar a fazer com as técnicas oficiais. E vai ser no próximo vídeo. Então, vamos partir aqui para o nosso quadro de aula. Vamos baixar aqui um pouquinho. Olha só, eu já tenho aqui uma tabela, né, preparada aqui para a gente trabalhar. Então, eu já fiz a contagem daquele rol que vocês estão vendo aqui, ó, novamente. Cadê ele? Está aqui, ó. Desse rol, eu já contei quantas pessoas têm notas inferiores a 2. Então, olha só. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? A 7ª pessoa já tirou 2. Então, olha só, eu estabeleci aqui os intervalos de classe. Ó, na primeira classe, quem tirou de 0 a 2. Ó, 0 inclusive, por causa da barrinha vertical, 2 não. 2 é exclusive. Depois, na segunda classe, de 2 a 4. 2 inclusive, por causa da barrinha vertical, o 4 não. E assim sucessivamente. Então, quando eu contei ali 6 pessoas que tiraram menos que 2, está aqui, olha. Qual é a frequência da primeira classe? Qual é a frequência das pessoas que tiraram notas inferiores a 2? 6 pessoas. E de 2 inclusive até 4 exclusive, quer dizer, até a nota menor do que 4, mais próxima que 4, menor que 4. 14 pessoas. De 4 a 6, 4 inclusive, 6 exclusive, 36. De 6 a 8, 6 inclusive, 8 exclusive, 20 pessoas. E de 8 a 10, 8 inclusive, 10 exclusive. Até porque ninguém tirou 10 ali, né? 4 pessoas. Bom, a soma das frequências tem que dar o total aqui, que é 80. Foram 80 alunos entrevistados. Então, primeira coisa que é importante que vocês entendam. Esta é uma tabela de frequência com intervalos de classe. Então, a primeira classe é um intervalo que vai de 0 a 2. A segunda classe, de 2 a 4. Esse tamanho da classe aqui, como eu disse para vocês, eu usei aqui um bom senso. Né? Mas a gente não pode trabalhar com bom senso. Existe uma técnica específica, eu vou mostrar no próximo vídeo. Bom, vamos então aproveitar e completar essa tabela com as frequências relativas. Então, com as frequências relativas, eu vou pegar aqui o auxílio de uma calculadora. Embora muitos desses cálculos aqui a gente consiga fazer, né, de cabeça, mas eu vou pegar aqui o auxílio de uma calculadora. Então, vamos lá. 6 de 80, 6 pessoas num total de 80, vamos escrever aqui, olha, é aquela proporção. Ó. 6 está para 80, assim como x está para 100. Vamos comparar com grupos de 100. Então, eu vou multiplicar aqui, olha, 6 vezes 100, que vai dar 6 vezes 100, que dá 600, né? Dividido por 80. Então, a gente tem que fazer essa continha aqui. Observe que o 80 não vai mudar. Para cada conta que eu fizer depois, olha,
A segunda classe, que é 14. Ó. 14 está para 80, assim como x está para 100. Então, x vai ser, vou multiplicar o 14 por 100, ó, 14 por 100 e dividir por 80. E aí eu tenho que fazer essa continha. Então, observe em cada caso aqui, que aqui, ó, na primeira classe é 6, na segunda é 14. Mas no cálculo que eu tenho que fazer, o 100 não muda, olha só. O 80 não muda, olha só. Só vai mudar o valor de cada classe. Então, eu vou pegar isso aqui agora, essa ideia, e vou agilizar as minhas contas. Então, vai ser, na terceira classe, vai ser o 36 multiplicado por 100 dividido por 80. Assim como eu fiz com 6, assim como eu fiz com 14. Então, vamos lá. Vou usar aqui, ó, 6, que multiplica 100 e divide por 80. Deu 7,5%. Então, olha aqui, ó. 7,5% dos alunos tiveram notas inferiores a 2. Aí, 14 alunos. Então, vai ser 14 multiplicados por 100, divididos por 80. 17,5%. Estou arredondando também para uma casa decimal, tá? Eu vou até fazer uma coisa aqui na minha calculadora. Como 100 divididos por 80 aparecem todos eles, eu já vou pegar o 100, vou dividir por 80 e vou guardar aqui na memória. E já vou usar esse resultado. Aí, na terceira classe, eu vou multiplicar por 36, que deu 45%. Aí, depois, na quarta classe, que tem 20 alunos, eu vou multiplicar por 20, que deu 25%. E na última classe, eu vou multiplicar aquele valor que estava na memória, 100 divididos por 80, eu vou multiplicar por 4, que deu 5%. Bom, então, somando aqui as frequências relativas, o total tem que ser 100%. Então, vamos somar, ó. 17,5 mais 7,5, 17 com 7 dá 24, mais 1, 25. 25, ó, mais 40, 65, mais 5, 70. Mais 20, 90. Mais 5, 95. Com os 5 da última classe, 100. 100%. Pode acontecer desses valores, que eu arredondei para uma casa decimal, pode acontecer deles terem mais casas decimais. Na hora de você fazer esse somatório, quando você arredonda para uma casa decimal, tendo mais casas, pode acontecer de não bater exatamente 100%. Então, pode ser que seja 99,9, 100,1, e aí essa diferença é aceitável. Mas, nesse caso, como 80, quando eu dividi aqui, ó, o 80 por 100, perdão, o 100 por 80, deu 1,25, que é um decimal exato. Aí eu não tive esse problema. Bom, como ficaria a frequência acumulada? Na primeira classe eu tenho 6. Na segunda classe, a acumulada da segunda classe é o quanto eu tenho na primeira, mais o quanto eu tenho na segunda. Então, 6 mais 14 dá 20. Ó, aqui, ó, 6. Vou até fazer de cor diferente aqui, olha. 6 mais 14 deu 20. E na próxima classe, eu já tenho os 20 aqui acumulados, ó, da primeira e da segunda. Aí eu somo com a da terceira. Com 36 vai dar 56. E eu já tenho acumulado 56. Aí eu somo com a próxima 20, 76. E somando com o da próxima, ó, 76 mais 4, 80. 80. Ou seja, o acumulado da última classe tem que ser exatamente o total de entrevistas que nós fizemos, que foram 80 entrevistas. Aqui eu apaguei sem querer, ó, 6. E aqui também eu apaguei sem querer, foi 6 com 14, 20 com 36, olha, 56, 56 com 20, 76, com 4 deu 80. E a frequência relativa acumulada? Eu vou fazer a mesma coisa. Olha, eu tenho 7,5% na primeira, mais 17,5% dá 25%, mais 45% dá 70%, mais 25%, 95%, mais 5%, 100%. Então, só lembrando que eu coloquei aqui esse X aqui embaixo, tá vendo? Só para inutilizar aquelas duas
aqueles dois espaços ali nessas colunas da frequência acumulada, porque não faz sentido somar a coluna frequência acumulada. Porque na última classe aqui, olha só, já tem que dar o somatório. 80 entrevistas, que equivale a 100%. Bom, então, eu espero que nesta aula você tenha praticado, entendido, né, um pouco mais como preencher uma tabela com as frequências relativas e acumuladas, e também que tenha entendido a questão do intervalo de classe. Lembrando que aqui eu utilizei apenas um bom senso, mas a gente não pode viver de bom senso. Existe uma técnica correta, e esta técnica eu vou explicar na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.